Sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E a proposta hoje, a proposição da nossa mensagem é justamente entendermos que nós precisamos ter muita atenção em relação ao termômetro do julgamento. Em um contexto aqui dominado pelo judaísmo, baseado na lei e os seus 613 respectivos desdobramentos, ou seja, um ambiente de práticas legalistas exacerbadas que na ótica do Senhor Jesus era na verdade um exagero, um peso que sobrecarregava as pessoas, pois a lei não admitia nenhum tropeço. O Senhor Jesus Cristo emite então aqui um alerta direcionado principalmente aos escribas e fariseus, os religiosos da época. E tal alerta tinha como finalidade desmascará-los, pois eles exigiam da parte dos seus seguidores o cumprimento de toda a lei, pois se consideravam superiores aos demais. Pensavam que tinham uma justiça própria. E mais, se orgulhavam das suas posições, dos seus cargos religiosos, suas posições que ocupavam na sociedade. E a partir da ótica do Senhor Jesus, que a propósito tudo sabe, Jesus tudo vê, Jesus conhece o mais profundo íntimo de cada um de nós, as intenções, ele olha para os escribas e fariseus no seu mais profundo íntimo e então ele alerta os seus ouvintes em relação à questão do julgamento para com o próximo, dizendo: Mateus capítulo 5, verso 20, talvez seja a chave para o Sermão do Monte, onde Jesus disse: pois eu lhes digo que se a sua justiça, ou seja, a justiça de vocês, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus desejava e ainda deseja que as pessoas praticassem a verdadeira justiça e deixassem de serem juízes, acusando umas às outras sem avaliar a sua própria vida, a sua própria conduta, primeiramente. Estes são, de fato, os religiosos de plantão. E é justamente sobre a aplicação dessa palavra em nossas vidas que hoje nós vamos analisar as palavras do Senhor Jesus Cristo, nos atentando aqui, nos alertando aqui, emitindo um alerta aqui, né, direcionado da parte do Senhor Jesus Cristo. Apesar desse discurso de Jesus ter sido endereçado diretamente aos escribas e fariseus, especialistas em cuidar da vida dos outros, precisamos nós nos policiarmos, analisarmos as nossas vidas, avaliar como nós estamos e, portanto, nós vamos juntos aqui aplicar o termômetro do Senhor Jesus Cristo, primeiramente a nível pessoal. Fica a observação. Versículo 1, versículo 2. Acompanhem comigo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus está diante dessas duas classes religiosas, as mais importantes da época, as duas escolas mais importantes. E os escribas e fariseus eram profundos conhecedores da lei. E a palavra do Senhor, ela foi dirigida justamente para eles, pois Jesus desejava desmascarar a falsidade, condenando a atitude dos mesmos, pois eram especialistas em condenar por antecipação, precipitadamente os outros e de forma injusta.
E os escribas e fariseus, eles se consideravam donos da verdade, justos diante de Deus. Procuravam aparentar o que não eram. Porém, o Senhor Jesus, que conhece o coração das pessoas, os repreende pelo julgamento condenatório emitido pelos mesmos em relação ao próximo. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo assim exorta a igreja: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Uma aplicação bem prática para nós é que nós precisamos refletir sobre a forma como estamos vivendo. Precisamos alinhar as nossas vidas à vontade de Deus, sermos coerentes na forma como estamos vivendo. Pois a maneira como vivemos fala muito sobre nós. Necessitamos sondar os nossos corações e intenções e reconhecer que nada somos, que somos totalmente dependentes do Senhor, carecemos do Senhor, necessitamos do Senhor. E que somente Deus é juiz sobre todas as coisas. Precisamos nós sermos uma bênção onde estamos, não usarmos máscaras, pois ninguém engana por muito tempo, mas dia menos dia a máscara cai. Amém? Vamos analisar então, na segunda parte, agora, o termômetro do julgamento a nível comunitário, a nível de igreja. E os versos 3 e 4 do nosso texto são bastante esclarecedores. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Isso acontece muitas vezes quando não cuidamos da nossa própria vida e mesmo assim nós queremos muitas vezes monitorar, cuidar da vida dos outros. Quando chegamos a esse ponto, nós precisamos refletir, precisamos orar, precisamos clamar a Deus que abra os nossos olhos, o nosso entendimento e que faça-nos enxergar, que nos ajude a olhar introspectivamente, ou seja, para dentro de nós mesmos. Provavelmente seja esse o diagnóstico de muitas pessoas dentro de muitas igrejas, pois é justamente na igreja onde nós mais pecamos. Vejam que paradoxo, que contradição. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor, precisamos ser restaurados e que o Senhor nos ajude e que nós venhamos a recuperar a nossa visão e que passemos a enxergar os nossos defeitos, as áreas de nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Um texto que eu gosto muito do apóstolo João está em 8, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 11. Eu vou parafrasear esse texto. Ele relata o episódio de uma mulher que fora pega em adultério e que foi trazida diante de Jesus pelos mestres da lei, pelos fariseus, que desejavam condená-la. E Jesus olha para a vida de cada um deles e diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E Jesus, ele julga a cada um deles. Jesus julga também a mulher, porém, ele não a condena. Este é o modelo correto de julgamento, que faz olhar para os pecados de cada um de nós primeiramente, e é justamente assim que a igreja deve agir para com os seus membros. Atenção, o nosso ponto de encontro hermenêutico, a base, a orientação que nós precisamos, precisa ser a palavra do Senhor. E a partir da palavra do Senhor é que precisamos admoestarmos, instruir, corrigir, repreender, pois é justamente a palavra do Senhor que promove a restauração. Amém? Uma boa aplicação que Jesus nos ensina aqui é que ao invés de ficarmos cuidando, julgando a vida dos outros, poderíamos agir de maneira diferente, manifestando em nossas ações compaixão, preocupação, amor em nossas ações. Porque o amor aqui é o critério. É o critério justo, é o critério verdadeiro na vida cristã. Precisamos ser pessoas equilibradas, zelosas, umas para com as outras. Principalmente na igreja, que é o lugar da comunhão dos santos, os que foram inseridos, os que foram colocados em um processo de santificação, que é o processo de crescimento.
E, portanto, a igreja é o lugar onde a comunhão e os relacionamentos são desenvolvidos, são firmados, são fortalecidos. E que o Senhor nos conceda o discernimento, a sabedoria que necessitamos para que possamos nós reconhecer que também somos falhos diante de Deus. Então, além do termômetro a nível pessoal, além do termômetro a nível comunitário que é a igreja, vamos analisar um terceiro termômetro, que é o termômetro do julgamento a nível social. Observa comigo o versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra dura. A igreja é desafiada aqui a viver o que prega no mundo. Essa é a característica que a igreja precisa ter, a característica missional de ser igreja onde a vida acontece. Testemunhando, proclamando o evangelho, dando bom testemunho. Portanto, o desafio é: não seja hipócrita, não seja falso. Devemos procurar não usar máscaras, devemos colocar em ordem a nossa casa, ou seja, a nossa vida. A vida em ordem faz com que nós possamos ver claramente e, assim sendo, ao invés de emitirmos julgamento precipitadamente, muitas vezes podemos ajudar os outros a viver melhor. Um texto de apoio que eu gosto muito também é o texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, dos versículos de 11 a 21. Depois você pode dar uma olhadinha nesse texto. O apóstolo Pedro, ele orienta os irmãos um tempo depois de ser repreendido pelo apóstolo Paulo em relação à sua hipocrisia. Em seguida, o apóstolo Pedro faz uma correção de rota, realinhando assim o seu caminho. E a aplicação que nós aprendemos aqui é que o julgamento a nível social é desafiante para os cristãos, pois ser igreja atualmente em contextos de competitividade, onde metas precisam ser cumpridas, onde há pressões de todos os lados, pressões externas, pressões internas. E aí nós temos aqui uma dica de ouro, uma boa orientação da parte do Senhor Jesus Cristo. Diante desse quadro, somos convidados a orar uns pelos outros. Devemos orar pelos que nos perseguem. Devemos amar os nossos inimigos, dando graças a Deus em todas as coisas, sejam elas boas ou não. Mateus capítulo 5, nos versículos de 43 e 44. E o apóstolo Paulo entendeu essa mensagem, essa transmissão oral na época. Ele aprendeu com os apóstolos. Ele reproduz isso às igrejas. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que desafio! Dar graças a Deus em todas as coisas. Ser cristão atualmente, nos mais variados contextos onde a vida acontece, é de fato desafiante, pois a nossa postura, ou seja, a forma como reagimos, fala muito sobre nós, indicando o nosso comprometimento, o nosso compromisso ou não com o Senhor da igreja. E mais, o Senhor Jesus Cristo nos informou que o diferencial na vida cristã seria o amor. Isso é que de fato iria fazer a diferença. E eu concluo essa nossa conversa aqui informando para vocês que o termômetro do julgamento a nível pessoal, a nível comunitário, que é a igreja, e a nível social, ele precisa ser honesto, precisa ser íntegro, precisa ser com muito amor em relação ao outro, em relação ao próximo, e com muito temor e sinceridade diante de Deus. Consequentemente, somos ajudados por Deus a enxergar primeiramente a nós mesmos, alinhamos assim a nossa vida à palavra de Deus, e quanto mais próximo estivermos do ideal bíblico, melhor para cada um de nós. E se há pecado em nossas vidas e não enxergamos, mas porém conseguimos identificá-los na vida dos outros, nós não passamos de hipócritas. E na verdade nós experimentamos tão somente uma falsa sensação de segurança. Isso é, na verdade, tão somente religiosidade. Jesus condenou os escribas e fariseus exatamente por isso.
pois somente cuidava da vida dos outros e se consideravam justos diante de Deus, pelo que eram, pelas suas funções, pela sua posição social. A verdade é que o termômetro do julgamento exige maturidade na vida cristã. Maturidade é experiência, é vida com Deus, é intensidade que reflete obediência daqueles que um dia foram transformados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pois foi justamente na morte de Jesus que presenciamos o justo julgamento do Pai. Julgamento este que precisava ser executado para que nós pudéssemos ter vida. Julgamento necessário, julgamento justo. Deus reivindicou uma justa justiça, que Ele próprio toma as nossas dores. Deus é soberano em suas ações e decisões. Deus nos justificou em Cristo. Jesus Cristo, Deus Filho encarnado, morre em nosso lugar. Deus transforma essa tragédia em bênção. Deus ressuscita Jesus, aprovando assim a sua expiação do pecado, ou seja, a sua morte. E Jesus proporciona ao cosmos, ao mundo, redenção, libertação e também remissão de pecados, perdão de pecados. Esta é a manifestação da soberana vontade do Altíssimo, o Senhor, o nosso Deus e Pai, que vem ao nosso encontro em Cristo Jesus, manifestando assim a sua maravilhosa graça, o seu tão grande e intenso amor por nós. E a partir de então, Deus nos separa. Deus nos coloca em um processo de santificação sob agora a supervisão, a coordenação do Espírito Santo, o Consolador, com o bom propósito de trabalhar em nós, para trabalhar através de nós. Aleluia! Glória a Deus! Deus os abençoe. Abraços!